Esta é a parte 8 da aula que estamos tratando sobre alguns conceitos de Marx. Então, vamos tratar agora sobre classes sociais e qual é a visão que Marx tem sobre classes sociais. O ponto de partida de Marx para entender as classes sociais é a produção. E é que a produção é a atividade vital do trabalhador, a manifestação de sua própria vida, na verdade. E é através dela que o homem se humaniza. No processo de produção, os homens estabelecem entre si determinadas relações sociais, através das quais extraem da natureza o que necessitam. A existência das classes sociais vincula-se a circunstâncias históricas específicas, quais sejam aquelas em que a criação de um excedente possibilita a apropriação privada das condições de produção. O excedente é aquilo que sobra, porque lembra que nós vimos agora há pouco que os animais eles produzem apenas para subsistência, apenas para sobreviver, o homem não. O homem, além de produzir para sua subsistência, ele produz para guardar, para acumular. Marx refere-se a 3 grandes classes da sociedade moderna baseada no sistema de produção capitalista. São elas: os proprietários da força de trabalho, os proprietários de capital e de terra, ou seja, os proprietários. A configuração básica de classes nos termos expostos acima expressa-se de maneira simplificada num modelo dicotômico. De um lado, os proprietários ou os possuidores dos meios de produção. De outro, os que não possuem. Então, nós temos as 3 grandes classes da sociedade moderna, que fazem parte do sistema de produção capitalista. Os proprietários da força de trabalho, os proprietários do capital e os proprietários de terra. Aqueles que a única coisa que eles detêm é a força de trabalho é a classe mais pobre, é a classe operária, é a classe que Marx chamou de proletariado. Agora, os proprietários do capital, eles podem ser proprietários de capital ligado à agricultura, à indústria, ao comércio, e eles são proprietários dos meios de produção também. Os meios de produção são as máquinas, as fábricas, os prédios onde a produção é feita, e temos também os proprietários de terra. Historicamente, essa polaridade entre aqueles que possuem e aqueles que não possuem apresenta-se de diferentes maneiras, conforme as relações sociais e econômicas de cada sistema de organização. Por exemplo, a escravidão é um sistema de organização social, econômica, política. O feudalismo é outro sistema e o capitalismo é outro sistema. Então, historicamente, em cada contexto social, em cada situação histórica diferente, as relações também são diferentes, Por exemplo, em Roma havia escravidão e havia os donos dos escravos, que eram os patrícios. No caso do Brasil, havia os senhores donos de terra. E esses senhores donos de terra tinham escravos. Os escravos eram considerados propriedades do dono. Na relação feudal, nós temos o senhor feudal e os seus servos. E na relação capitalista, o patrão e o empregado, que vende a sua força de trabalho para o patrão. A crítica feita pelo marxismo à propriedade privada dos meios de produção da vida humana dirige-se, antes de tudo, às suas consequências. Quais são essas consequências? A exploração da classe de produtores não possuidores por parte de uma classe de proprietários. Vou repetir. A exploração da classe dos produtores não possuidores por parte de uma classe de proprietários. A limitação à liberdade e às potencialidades dos primeiros e a desumanização de que ambos são vítimas. Mas o domínio dos possuidores dos meios de produção não se restringe à esfera produtiva. A classe que detém o poder material numa dada sociedade é também a potência política e espiritual dominante. Normalmente, a política está dominada por aqueles que detêm os meios de produção.
Muito bem, essa crítica feita, né, pelo marxismo à propriedade privada traz as consequências, como nós estamos vendo aqui, olha, que é a exploração da classe despossuída pela classe que é proprietária, a limitação à liberdade e às potencialidades. Por que a limitação à liberdade? Você vê lá no filme Dimes que os operários eles não tinham liberdade sobre a vida deles, né? Tudo que acontecia na vida deles, quem mandava era o capataz, que por sua vez também era mandado pelos proprietários. Marx trabalha também o conceito de classe social. Para ele, classe social tem a ver com o conjunto dos membros de uma sociedade que são identificados por compartilhar determinadas condições objetivas de vida, ou a mesma situação no que se refere à propriedade dos meios de produção. Que condições são essas que esse grupo compartilha? Por exemplo, olha, você se lembra da imagem que eu mostrei agora há pouco? Onde aparece uma favela de um lado e um grande condomínio de luxo do outro lado. Então, de um lado, você tem um grupo de pessoas que compartilham de determinadas condições objetivas de existência, que são moradia precária, falta de saneamento básico, falta de alimentação. Então, a gente pode denominar que isso é uma classe social. E do outro lado, uma outra classe social que tem acesso a moradia de qualidade, inclusive de luxo, tem acesso a bens de consumo caríssimos, né? Boa condição de alimentação e etc. Cada vez mais nitidamente, dividida em dois vastos campos inimigos, em duas grandes classes que se enfrentam diretamente, que Marx vai chamar de burguesia, que é a classe que detém os meios de produção, que detém o capital, e o proletariado, que é a classe despossuída, que a única coisa que eles possuem é a sua força de trabalho. Agora vem uma citação de Marx. Na medida em que milhões de famílias vivem sob condições econômicas de existência que as distinguem por sua maneira de viver, seus interesses e sua cultura de outras classes formam uma classe. Então, o que forma uma classe? As condições de vida de um grupo de pessoas, né? Marx vai dizer também que essas classes principais elas vivem num ambiente de luta de classes. A história das sociedades cuja estrutura produtiva baseia-se na apropriação privada dos meios de produção pode ser descrita como a história das lutas de classes, dado que as classes dominantes sustentam-se na exploração do trabalho daqueles que não são proprietários nem possuidores dos meios de produção, assim como em diversas formas de opressão social, política, intelectual, religiosa. A relação entre as classes não pode ser outra senão conflitiva, ainda que apenas potencialmente. Então, existe um conflito entre essas classes, um conflito de ideais, um conflito daquilo que elas conseguem consumir, né? As classes dominantes sustentam-se na exploração do trabalho daqueles que não são proprietários. Muito bem, vamos interromper. Então, antes de interromper, vamos ler mais uma citação de Marx aqui, olha. Pelo que me diz respeito, aqui é Marx falando, não me cabe o mérito de ter descoberto a existência das classes na sociedade moderna, nem a luta entre elas. Muito antes de mim, alguns historiadores burgueses tinham exposto o desenvolvimento histórico desta luta de classes, e alguns economistas burgueses a sua anatomia. O que acrescentei de novo foi demonstrar que a existência das classes está unida apenas a determinadas fases históricas do desenvolvimento da produção. Também mostrei que a luta de classes conduz necessariamente à ditadura do proletariado, que esta mesma ditadura não é mais que a transição para a abolição de todas as classes e para uma sociedade sem classes. Então, Marx pregava essa ideia, né, de que haveria o fim das classes sociais, porque haveria o fim do capitalismo enquanto modo de organização social, né, em classes, e que haveria um processo de transição também para a abolição de todas as classes sociais, mas que para chegar a esse processo de abolição, a sociedade precisaria passar primeiro por uma revolução do proletariado. Ainda mais um pensamento de Marx, o Manifesto Comunista inicia-se com a afirmativa de que as classes sociais sempre se enfrentaram e mantiveram uma luta constante, velada umas vezes e noutras franca e aberta. Uma luta velada seria, sim, uma luta escondida. Uma luta que não é clara. A luta existe, as diferenças existem, só que não está claro, não está explícito.
Vamos continuar no próximo vídeo.